Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, sou eu, Bruce Wayne, aqui novamente, trazendo... Bruce Wayne não, tio Spook, que isso é que hoje estou de Batman? Obviamente, quando o tio Spook tá com essas camisetas legais, temáticas sobre filmes, nós vamos falar sobre Spook Movies, os filmes de terror, os filmes que assustam, os filmes que assombram a nossa vida, a nossa madrugada, nossos sonhos. Quantas vezes eu já não matei o Jason, quantas vezes eu não enfrentei o Freddy Krueger, falei, venha pro pau, menino, e realmente me divertia, né? Até porque quando eu ia matar o Jason, tocava sempre aquela música do tchá. Eu sabia que ele tava vindo, aí era fácil pegar o Jason. Mas hoje eu trago pra vocês um filme, um vídeo que arrebentou as pernas, né, de muita gente que queria ter filhos. Ah, eu quero ter filhos, vai assistir Prod, agora eu não quero mais. E é real isso. Eu acho que muita gente pensou duas vezes antes de botar o neném no mundo, depois que assistiu esse filme, e eu vou explicar, a partir de agora, o porquê disso. Bom, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, é o seguinte, hoje nós temos então o nosso queridíssimo Spook Movies. Todo mundo sabe que Spook Movies é um divisor de água, onde nós vamos trabalhar a temática de um filme de terror junto com o contexto espiritual em que ele está inserido, ou seja, nós vamos entender o posicionamento espiritual que o diretor do filme colocou e tentar ali achar um bom senso em realmente aquilo é real ou não é real, o cara chutou o pau da barraca, o cara seguiu uma linha espiritual legal. E esse filme tem um contexto bem diferente, que fazia tempo que eu não via. Bom, só para vocês se situarem, tá? O The Prod é um filme recente. Ele saiu mais ou menos 8 ou 9 de fevereiro de 2019, arrecadou cerca de 20 milhões de doletas e custou mais ou menos 6 milhões de dólares, ou seja, o cara levou um din-din bem legal no bolso. O diretor desse filme é o famoso Nicholas McCartney, e ele foi produzido por Tara Farney e Trip Vinson, e ele foi escrito por Jeff Buhler. Imagina o seguinte, um serial killer maluco, totalmente insano. O cara gosta de matar mulheres, o cara gosta de colecionar mãos de mulheres. Ele tem características diferentes, ele tem o famoso olhar David Bowie, né? Que o David Bowie tinha um olho de cada cor. É natural, é uma doença que acontece, se é que pode ser colocada como uma doença, tá? Mas ele tem uma diferença de cor de um olho para outro. Então ele tem características curiosas. E o diretor buscou essas características com uma finalidade bem clara. Esse cara, ele consegue pegar as mulheres, ele prende as mulheres, mas uma acabou escapando, chama a polícia invade a fazenda em Ohio desse rapaz e mete bala no rapaz, né? Mata ele. Muito bem. No dia da morte dele, no outro lado, na Pensilvânia, um casal, Sarah e John, dão à luz a uma criança chamada Miles, com as mesmas características de olhos, ou seja, as diferenças de cores de um olho para outro deste assassino são características dessa criança. Os pais olham e falam, opa, tem uma criança aí diferente, já nasceu com os trique-tique diferente. Beleza. Mas ele começa a demonstrar características de uma criança superdotada, com percepções diferentes, uma sabedoria diferente, gostos alimentares exóticos, coisa que numa culinária americana não é vista com certos detalhes, como temperos. Ele começa a cantar músicas de outros idiomas, ou seja, começa a ficar estranho. Os pais começam a olhar falando, tá, vamos ver até onde vai isso. Mas infelizmente, aos 8 anos, 9 anos de Miles, ele começa a demonstrar um lado sombrio, um olhar sombrio, questionador sobre seus pais. E esse olhar sombrio, ele começa a demonstrar características um pouco mais agressivas às pessoas. Então, ele tem uma babá que cuida dele e ele prega uma peça na babá. Ele vai fazer uma brincadeira, de repente ele muda de cara e já não é ele, já é o assassino. Então ele dá um trijeito ali e já deu gatilho falando, opa, agora mudou, agora é o outro, né?
E ele tira uma das lâmpadas, quebra a lâmpada no chão, a babá vai pisar, tem a meleca lá no pé, né? Dá aquela cena de aflição, você fala, ih, caramba, é o meu. Acho que metade do cinema levantou o pé, né? Eu levantei quando vi o filme. Aí a mulher, né, já avisa a mãe, falando, ó, e aí, o que seu filho fez? Né? Então fica aquela coisa, tá, a gente tem uma criança aqui que tá aprontando dentro de casa. Na escola ele tem demonstrado uma sabedoria, uma percepção fora do comum. E vendo aquilo, os professores perceberam que ele tinha uma consciência muito maior do que os aluninhos da escola, indicam uma escola para crianças superdotadas. E é uma escola completamente diferenciada. Ele arruma briga lá com um dos menininhos, infelizmente. Ele, acho que se não matou foi um milagre, né? Ele começa a ficar intolerante às coisas. Ele começa a ficar impaciente com o comportamento das pessoas, a negação das pessoas perante ele. E ele começa a buscar maneiras de, vamos dizer assim, bisbilhotar a vida dos pais. O moleque consegue pegar a babá eletrônica dele, ele abre, monta uma escuta, coloca atrás da foto do casal e ele fica escutando a conversa dos pais ali para depois, ó, o assassino ir para cima, já saber os pontos fracos, já saber onde pegar, já saber o que está acontecendo com a família, aonde ele nasceu. Olha o ponto do negócio, é sério. A criança realmente ali é um articulador sensacional. Isso aí podia ser até um ditador de algum lugar do mundo, viu? Porque você fica aflito. Bom, o cachorro começa a estranhar. Eles têm um cachorro lindo e maravilhoso ali. Eu não sei qual é a raça, mas é muito parecido com o Bernese. Infelizmente, Miles vai lá e né, o cachorro não gostou de mim, eu também não gostei do cachorro. Vamos ter uma conversinha, bum, matou o cachorro. E na noite que ele mata o cachorro é a noite em que ele já perde completamente a consciência e se torna o assassino, de acordo com o próprio filme. Vendo os comportamentos estranhos, alimentares de Miles, o comportamento de olhar diferente do Miles, a forma como o Miles toca na mãe, a forma como o Miles começa a interpretar o mundo e até mesmo a ter pesadelos, a falar sozinho durante a noite, a mãe vai lá e grava o Miles falando à noite, leva para um psicólogo, um psiquiatra ali que realmente entende melhor sobre o comportamento de crianças e avalia dizendo, ele está falando um outro idioma e eu quero que a senhora abra a sua consciência para uma possível possibilidade de Miles ser a reencarnação clara e nítida de uma pessoa, mas não uma pessoa qualquer, uma pessoa maligna, uma pessoa ruim, uma pessoa que pode ser perigosa. A mãe fala, não, você está louco, isso é insanidade, não existe isso. Mas na hora que ele vai e traduz o texto, descobre-se que são palavras em um idioma estrangeiro, né, na Europa, na parte leste, e que denotam palavras extremamente feias, agressivas, como se alguém estivesse mandando no Miles ou controlando já a mente de Miles. E Miles relata isso no filme falando, tem alguém que está aqui na minha cabeça, estou escutando alguém está se manifestando, alguém está falando comigo, hoje estou ficando louco, não sei o que é. Mas isso é muito rápido até o ponto que ele perde completamente a consciência e o ser, né, o assassino, toma conta dele. O psiquiatra, o psicólogo lá chama Miles para uma conversa, hipnotiza o menino e na hora, obviamente, vira o assassino, até fisicamente sentado. Você deixa de ver a criança para ver o assassino. E conversando, o cara dá de louco e tudo mais e fala, ó, é o seguinte, vamos fingir que essa conversa nunca existiu, porque caso realmente você queira dizer quem eu sou, eu vou fingir que você me estuprou, me violentou, me drogou e tudo mais, e eu acabo com a tua vida. O cara se assusta, fala, meu, vai embora, pega suas coisas, não quero nunca mais te ver, você não vai me ferrar. Mas depois ele liga para a mãe, esse psicólogo, e fala, ó, procura pelo nome tal, que o seu filho, né, em um momento ali de transição da consciência, escreveu no sofá com a sua unha, né? Que é uma coisa difícil acontecer, mas beleza. A mãe pesquisa, descobre quem é o assassino, pega a história e tudo mais, e aí tem a trama toda, o moleque apronta com o pai, vai lá, a mãe realmente quer saber quem são as vítimas, quem foi a vítima que sobreviveu, e aí, quem quiser assistir o final, vá com Deus,
porque o final é surpreendente. E assim, se vocês não quiserem ter mais filho depois de assistir esse filme, eu até entendo, tá bom? É sério mesmo, é um filme muito complicado. Mas vamos entender contextos, ok? A trama em si, ela existe, a trama em si, ela é muito bem desenhada, muito bem feita. Mas dentro do conceito espiritual, existem certas coisas que são interessantes a gente tratar e existem pontos extremamente falhos. Eu separei alguns apontamentos que são bem curiosos para a gente poder conversar sobre isso. Então vamos lá. O psicólogo, ou dito psiquiatra, ele demonstra alguns pontos que seriam curiosos dentro do conceito do que é reencarnação. Primeiro, comportamentos adversos, comportamentos que não condizem com uma criança normal. Mas, espera aí. A gente está falando de uma criança, de um adolescente, de um moleque. Ele vai ter uma crise hormonal, ele vai ter um problema sério de comportamento, um problema sério na escola, de aceitação, interpretação, bullying ou o que for. Todo mundo aqui já foi um adolescente, todo mundo aqui já foi uma criança, sabe exatamente como é difícil a questão de aceitação no mundo, o encaixar-se no mundo e as diferenças na escola. Mas para o psicólogo isso é um contexto de reencarnação. Beleza, tá bom? Então vamos colocar, ele aponta de que comportamentos adversos para colegas de escola podem demonstrar que existem conflitos de personalidade, e esses conflitos de personalidade entre Miles e aquele que está dentro dele, possivelmente é uma indicação de uma reencarnação ou a consciência de quem você foi numa vida passada. Para quem acredita nisso, prato cheio, beleza. Outra, os comportamentos diferentes musicais e alimentares. Miles começa a ter gosto por comidas exóticas, gosto por temperos, o que é muito difícil para uma criança de 8 anos começar a falar: eu quero páprica, não é mesmo? Meu Deus do céu, que iguaria deliciosa. Você fala: meu, da onde você tirou páprica? Não é um produto facilmente encontrado assim em todas as casas das pessoas, não é? E o moleque fica fissuradaço, ele tá com saudade, ele abre o sorriso quando vê o potinho em cima da mesa, fala: prato cheio, beleza, ele é meu. Ok. Música, então ele começa a cantarolar melodias búlgaras, melodias húngaras, melodias que são tradicionais de pequenas cidades na Europa. Você fala: bom, o que é isso, né? Daqui a pouco o moleque tá cantarolando Wagner, Sibelius, Grieg. Não rola, é difícil ter uma referência assim, a não ser se a sua família tem essa referência já. É difícil, é raro acontecer até, mas no filme acontece. Outra coisa, a maneira como ele olha diferente para a mãe, como ele toca na mão da mãe, como ele faz aquelas brincadeiras, né? Tem certas brincadeiras que pais fazem com os filhos de fica olhando até piscar. E o olhar dele é um olhar que a mãe não consegue mais identificar como o olhar do filho, incomoda. É como se fosse um assédio, como se a mãe estivesse sendo assediada por alguma coisa ou alguém que estaria ali e não seria só os olhos de Miles, mas sim alguém que estaria lhe olhando, desejando de uma maneira que não é mais um relacionamento de pai com filho, pai com, né, mãe, filho, filho, pai, que for. É algo completamente fora. Ok, o psicólogo acredita que isso é uma maneira. O diretor do filme acredita que isso é uma maneira. As vozes constantes em sua cabeça dizendo o que ele deve fazer. Então, ele recebia comandos mentais de alguém e ele dizia estar escutando essas vozes é como se o cérebro dele tivesse dividido. Não era, obviamente, uma projeção de um espírito, uma projeção de alguma coisa de fora para dentro, mas sim de dentro mesmo da cabeça dele, que ecoava. E ele pronunciava aquela voz como se o cérebro dele tivesse sido dividido. Tudo isso é apresentado. É factível esses pontos, tio Spook? Não. Ao meu ver, não existe isso.
Não existe essa questão de você observar uma criança e ficar vendo o comportamento dessa criança para ver, ele pegou a páprica, então significa que ele já tem características europeias e tudo mais, tal, começa a determinar qual é a possível região que ele nasceu, sendo que ele provavelmente olhou aquilo em cima da mesa e quis experimentar. São critérios que o próprio diretor coloca isso no filme, mas não existe uma comprovação real de que isso possa ocorrer na nossa vida, para determinar quem nós fomos em vidas passadas. De novo, acreditar em vidas passadas é uma linha tênue. Mesmo o psicólogo lá avisando, olha, tem bilhões de pessoas que acreditam. Ele acredita que 50% do planeta acredita em reencarnação. Nós temos muitos povos que acreditam nesse princípio de reencarnação, sejam os judeus acreditam em reencarnação, o budista acredita muito na passagem da consciência dentro de uma linha atemporal na qual você consegue existir em diversos corpos ao longo de uma história. Nós temos outros, obviamente o espiritismo acredita, você tem os ritos africanos acreditam, você tem os povos pagãos que acreditam também nisso daí. Existem outras crenças, o hinduísmo acredita. Agora, quem não acredita talvez sejam só os católicos, beleza. Mas a maioria da população hoje já abre-se a consciência e a sua percepção de que existem sim fenômenos que são não explicáveis dentro das percepções. Eu tenho muitas histórias sobre isso, mas a gente vai continuar destrinchando o filme até a gente bater um papo no final onde eu vou contar essas histórias. E até o psicólogo conta uma história muito interessante e que remete a uma que eu já vi há muito tempo. Vamos lá. A primeira história que o psicólogo dá o approach para Sarah para falar sobre Miles a respeito, né, do que é o processo de encarnação, ele fala sobre a história de um Padman, que era um jovem que reencarnou na Índia e que, em uma certa etapa da sua vida, ele tem acesso a despertar da sua percepção, da sua consciência do que ele foi em vida passada. Ele automaticamente ruma para a casa onde ele viveu na vida passada. Ele revê a família dele da vida passada, que já estavam bem mais velhos, com 50, 60 anos de idade, e ele consegue rever a mãe dele, e ele dá os últimos recados para a mãe, aquilo que ele deveria ter dito quando ele estava vivo e ele não conseguiu. Eu acho que se isso acontece aqui no Brasil, essa criança provavelmente é internada, a família também é tido como louca, todo mundo, né, vai pensar, cara, aí tem alguma coisa estranha. Mas no Oriente, talvez isso seja mais factível. Por quê? Porque a maioria das crenças no Oriente já são enraizadas dentro do processo de reencarnação. Existe um livro muito interessante que eu recomendo, que é a 13ª visão do grande Gyatso, que seria do Dalai Lama, tá? Só que é o 13º Dalai Lama. Ele é um livro que trata exatamente esse princípio da reencarnação. Que é, primeiro, como você identifica um lama ou uma pessoa que recebe o título já de iluminado ou uma pessoa já predestinada a ser alguém diferenciado no mundo? Geralmente, pessoas, né, dentro do monastério, eles procuram essas pessoas que seriam reencarnações desses grandes mestres que já passaram na Terra, e eles colocam objetos ao redor da criança. A criança tem lá seus 7 ou 8 anos de idade, e essa criança consegue pegar esses objetos e dizer que realmente é dela ou não, ou foi dela ou não. No caso da Dalai Lama, por exemplo, ele conseguiu pegar o seu óculos, conseguiu pegar uma bengala, uma flauta, coisas desse tipo, dentre muitos objetos. E aí foi comprovado que realmente aquele objeto era dele de vidas passadas. E aí eles vão continuando observando o comportamento dessa criança e ver as atitudes dela. Então esse livro traz realmente o que seria essa reencarnação do Dalai Lama, como ele surge, como ele se apresenta ao mundo. É impressionante, esse livro vale muito, muito, muito a pena ler e tem realmente como é o dia a dia dentro do monastério.
Então, existe sim a possibilidade de você ter acesso a vidas passadas dentro de alguns povos, dentro de algumas culturas, dentro, obviamente, de algumas crenças. Você, que nasceu aqui no Brasil, você que está nos Estados Unidos, você que não está no Oriente, inserido dentro de um contexto puramente religioso, dificilmente você vai despertar a sua consciência dizendo: opa, 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 meu Deus do céu, eu fui Gengis Khan. Olha, eu fui Gengis Khan. Não vai acontecer dessa maneira, ok? É impossível, é impossível. No Oriente, as coisas elas já são meio predestinadas dentro de alguns, vamos dizer assim, cultos, seitas, religiões, o que for. Então, são pessoas que já têm essas habilidades, já têm essas possibilidades de saber quem elas foram em vidas passadas mediante ao contexto religioso na qual ela está inserida. Hoje, para nós, sabermos o que nós fomos em vidas passadas é realmente algo inútil. E eu vou ser bem claro para vocês. Mas, além disso, eu acho que vale a pena a gente continuar falando do filme e eu vou dar esses apontamentos, tá? Uma outra coisa curiosa que o psicólogo ele trabalha e fala a respeito disso é as diferenças entre quando a Sarah fala, então ele está sendo possuído. É uma possessão de alguém sobre essa criança. O psicólogo não fala, não, possessão é um espírito não humano que vai aí tomar o controle de um hospedeiro humano. Eu não sei o que é um espírito não humano, tá? Para começar, espíritos dentro da doutrina espírita é a sua alma encarnada. Se a sua alma encarnada chama-se espírito, o que pode ser algo não, assim, tipo, nunca existiu? Não, não é bem assim que funciona. Então a gente já tem um conceito errado, tá? De novo, falta um pouquinho aí de conceitos espíritas para o nosso queridíssimo diretor para entender o que é realmente um espírito. Então, possessão. Possessão ali foi uma criatura que não era humana, foi tentar pegar o seu filho. Não, isso não existe. Primeiro, o conceito de possessão é um conceito baseado dentro da Igreja Católica, tá? Você não vai ver possessão assim em muitas outras crenças, até porque existem outros conceitos de espíritos, formas de como eles se manifestam e o porquê eles se aproximam de um ser humano. Eu acho que a doutrina mais interessante que trabalha com essa inteligência do espiritual aí pode ser o espiritismo, mas também tem a Umbanda, que remete a uma coisa muito legal que não é uma possessão, tá? Então o conceito de possessão ele é completamente descartado. Aí vem da leiguice da Igreja Católica. Existem 3 formas que nós já falamos de uma entidade se manifestar junto a um ser humano. Então nós temos quando ele se aproxima de um ser humano, o ser humano que tem a possibilidade de incorporá-lo, tá? Então estamos falando aí pessoas que já são médiums de incorporação, que trabalham dentro da doutrina espírita, umbandistas que já trabalham muito tempo dentro de uma casa e conseguem ter essa habilidade de abrir o seu corpo de energia para que esse ser se aproxime e eles consigam adquirir a consciência desse ser para que ele se manifeste por meio do seu corpo físico. Quando esse processo ocorre, existe a manifestação 33%, 66%, 99% e 100% inconsciente. Por quê? O ser humano possui travas. Nossas travas estão ligadas aos nossos medos, às nossas inseguranças, à maneira de como nós lidamos com algo desconhecido que está querendo se fazer presente e tomar parte do corpo, o seu corpo físico. Então nossas travas elas existem e sempre vão se manifestar de maneira respeitosa e temos que respeitar o nosso corpo dentro desse critério. Então não existe uma possessão. O conceito de possessão novamente está ligado à igreja, na qual ela não tem um discernimento como tem a doutrina espírita criada no século XIX, como tem a Umbanda, que foi criada aqui no Brasil e radicada aqui no Brasil, ou mesmo no Oriente. Então tudo para a igreja é uma possessão. E isso não é verdade. Então o filme acredita que a Sarah coloca, então é uma possessão. Ele fala uma besteira enorme,
dizendo que não, é um espírito não humano. Isso não existe, tá? O espírito é alma encarnada. Se dentro da doutrina espírita o espírito é alma encarnada, significa que ele está encarnado em alguém, ou seja, em um ser humano. Beleza? Então não tem como não ser humano. Então nesse critério o filme deu uma rebolada, tá? Outra coisa que ele chama atenção é o ponto da batalha. Ah, está acontecendo uma batalha entre o seu filho e esse ser, esse assassino, o serial killer dentro dele. Então, é uma guerra entre a sua alma natural e algo mais antigo e perigoso. E essas duas entidades não podem coexistir, só vai sobrar um. Oh, meu Deus! Aí nós estamos falando de um problema mental do ser humano, tá? Não existe algo relacionado dessa maneira ao mundo espiritual, beleza? Até porque é o seguinte, se o seu espírito é considerado a sua alma encarnada, então você já tem um espírito que envolve o seu corpo, está perfeitamente encaixado e foi predestinado a habitar aquele corpo. Você não vai enfrentar um ser que constantemente está querendo te pegar. Então imagina, eu estou falando aqui com vocês, não, mas eu... Peraí, estou tentando me pegar aqui. Opa, peraí, não, isso não existe, não existe. Isso só vai ser real se nós estivermos falando de uma pessoa que tem um desequilíbrio mental. Uma pessoa que tem bipolaridade, uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que sofre por problemas mentais, aí sim pode ter um conflito entre o seu alter ego, seu ego, ou mesmo suas personalidades, pode criar múltiplas personalidades, como a gente já viu no filme famoso chamado O Vidro, né, que foi lá para o cinema. Então você cria múltiplas personalidades, então é um problema não espiritual, mas sim de caráter psiquiátrico, psicológico e que afeta o ser humano. Não tem nada a ver com o espiritual, sim com a sua mente, ok? Novamente, pelas regras e pelos bons princípios da educação espiritual, o teu espírito está dentro do seu corpo, a qual ele habita e se encaixa perfeitamente. Não tem que sofrer influências de terceiros dentro de você. Não tem, não tem. Se ele está sofrendo, é porque a sua mente permite, a sua fragilidade emocional permite e a sua incompetência de poder administrar a sua vida, o seu emocional, o seu mental e colocar limites para o mundo espiritual é extremamente fraca e baixa. Eu falo isso por experiência, tá? Eu já vi muita coisa acontecendo, eu já vi muitos desvios em centros espíritas, muitos devaneios, até mesmo pseudo-médiuns, o qual centros espíritas olhavam para o cara e falavam, cara, você está fingindo uma incorporação, porque sua mente está criando um ser que não existe. Então você cai fora, você está sendo expulso da casa. E isso eu já vi acontecer. Então existe sim problemas relacionados à mente do ser humano dentro do mundo espiritual. E isso é feio de se ver, é sério mesmo, tá? Demonstra a fragilidade do ser humano ao entender o mundo espiritual, aceitar o mundo espiritual e a trabalhar junto à espiritualidade. Bom, como última parte, o recado que eu dou para as pessoas é o seguinte. O contexto do filme, esquecendo alguns blá blá blás, como a gente já falou aqui, algumas idiotices e erros, mas que eles fazem parte do contexto do filme. O filme é interessante e vai fazer você realmente pensar duas vezes antes de botar uma criança no mundo. Existem histórias, eu vou colocar desta maneira. Existem histórias no Oriente, principalmente no Japão e na África, se a gente colocar a África no conceito de Oriente, né? Mas a África e o Japão, eu conheço histórias de realmente seres que podem vir, sim, a trocar de lugar com a alma do seu filho. Então, na hora que uma criança está para nascer, existem histórias de que seres do mundo espiritual ligados à família, que ainda querem se fazer presente, podem vir a se manifestar dentro de uma criança. De novo, isso eu escutei de babalorixás africanos e eu li muita coisa sobre
as manifestações espirituais no Oriente e muitos povos trazem conceitos de que seres malignos, vamos colocar dessa maneira, como povos tribais colocariam, tá? Seres malignos que não foram corretamente apaziguados dentro da espiritualidade, eles podem se manifestar tomando o lugar da alma do seu filho no nascimento. Esses seres podem gerar conflitos, desequilíbrios dentro de uma criança e aí não tem muito o que fazer a não ser lidar com essa situação, levando amor à criança, trazendo mais amor, mais compreensão, trazendo elucidação à vida, ao longo da vida desse ser. Tá? Mas, de novo, são histórias. Tá? É difícil alguém olhar aos olhos de uma criança e falar: o que você está fazendo aqui? Esse corpo não é seu, cai fora, amigão. Você está aqui, o que é? Não dá, ok? Quando a gente fala de vidas passadas e entra num contexto que para muitas pessoas é falho, não é real, ele não acredita em vidas passadas, nós temos que tomar como base conceitos muito antigos, cerca de 2.500 anos atrás, onde povos estudiosos e grandes mestres ligados a pesquisas do lado espiritual humano começaram a ver a possibilidade de uma consciência existir dentro de uma linha atemporal. Então essa consciência, ela pode existir de uma maneira atemporal, ou seja, eu posso existir desde, sei lá, do século XV até agora, passando por diversos corpos, mediante a minha necessidade de aprendizado, necessidade de existir perante a humanidade, e com isso eu vou ganhando mais percepção sobre a vida, vou evoluindo a minha capacidade intelectual, a minha sabedoria, as minhas percepções, vou melhorando cada vez mais o meu emocional, vou evoluindo cada vez mais dentro do meu mental, para ao fim da minha jornada na vida, observar tudo e no final olhar e falar: agora eu entendi. Quando você olha para as pessoas, você percebe as diferenças entre cada ser no planeta Terra. Você percebe que existem pessoas que têm uma consciência extremamente evoluída e pessoas que têm uma consciência completamente ainda crua, com atitudes ruins, com comportamentos ruins, com vícios, com posturas na vida questionáveis, e que você olha e você fala: cara, como existe uma discrepância entre uma pessoa que age de maneira errada, tem posturas erradas, é extremamente primitiva, e um primata ainda em sua existência, para aquele que adquire uma consciência perfeita sobre a sua existência, a facilidade de adquirir recursos para continuar existindo, dar recursos à sua família, seja recursos de finança, emocional, mental. O cara tem o total controle sobre tudo o que acontece na vida dele, ele tem um aprendizado inacreditável, a capacidade, a facilidade dele de ter a percepção, a sabedoria, a inteligência dentro de um único ser. Nós temos um mundo completamente discrepante. E não é só uma questão econômica, não é só uma questão social, não é só uma mera questão de aprendizado, mas nós temos uma postura, sim, de uma consciência ainda crua para alguém que adquiriu uma consciência extremamente refinada. E isso se dá por esta enorme passagem que nós chamamos de um processo de reencarnação, um ciclo de nascer, morrer, de uma maneira constante ao longo de todo o princípio da existência da humanidade. Eu quero que vocês entendam esse conceito. Ele não é um conceito espírita, ele é um conceito baseado em fundamentos, em doutrinas muito mais antigas. Vocês podem adquirir esse conceito lendo livros budistas que trazem essa percepção da evolução da consciência dentro da existência do ser humano na humanidade. Vocês têm que tomar muito cuidado porque essa consciência, quando vai passando de vida após vida, após vida, após vida,
ela demonstra certos sinais. E esses sinais, eles são representações da sua vida passada mesclado com as necessidades desta vida. Algumas características podem vir à tona, alguns vícios, sejam vícios emocionais, vícios mentais, que podem envolver desequilíbrios, podem envolver certas situações conflitantes, podem envolver muitas coisas, mas nós nunca vamos adquirir a consciência do que aquilo advém de uma vida passada. Porque nós estamos inseridos num contexto social, econômico, político, na qual o nosso dia a dia encobre todo e qualquer tipo de percepção em que vamos dizer, tá, isso advém da minha vida passada, isso foi na França, isso eu adquiri na Espanha, isso é do Japão. Não, isso nunca vai acontecer, ok? Eu já tive, por exemplo, pacientes que tinham vontades de ir, por exemplo, para a Turquia. Eu quero ir para a Turquia, não sei por quê, não sei por quê. E aí você começa a explorar certas afinidades dessa pessoa com a Turquia e ela tem uma habilidade com o idioma, tem uma habilidade em conhecer o lugar sem ter ido para lá e sente a vontade. Notoriamente, percebe-se que, então, significa que ela esteve na Turquia em algum momento de sua existência. E que em algum momento essa história parou. E aí a curiosidade humana se faz presente ao ponto de, tá bom, então eu vou para lá para tentar pegar gatilhos, para entender o que me faz ter a vontade de continuar vindo para cá, existindo aqui e continuar a minha vida aqui. Mas de novo, aqueles que pensam que, não, então ela vai buscar uma relação da mãe que faleceu lá, ou ela vai buscar uma relação com o pai, ou vai trazer irmãos. Não, isso é uma total idiotice. Isso não deve ser colocado dessa maneira. O que deve ser feito é, você pode ir para lá para ter certas percepções, para ver realmente o que é a Turquia hoje, o que acontece na Turquia, mas não necessariamente buscar continuar aquilo que aconteceu na vida passada. Isso não tem nexo. Até porque nós temos a nossa vida hoje, aqui, agora, nossas necessidades são reais, nossos princípios da existência são reais, nós temos uma outra existência diferente da época em que tudo isso ocorre, e nós não nascemos com um manual de instrução dizendo o que você foi na vida passada e o porquê que você deveria ir atrás do que aconteceu com você. Não busquem saber o que aconteceu em vidas passadas, porque vocês podem se decepcionar, vocês podem se frustrar e podem se assustar muito. Já pensou se você foi Adolf Hitler? Ou se você fez parte da SS nazista? Ou se você lutou na guerra e perdeu um braço? Ou se você, sei lá, matou seu pai, seu irmão, seu filho? Isso é traumático. De novo, nós estamos em épocas diferentes, situações diferentes, em uma vida diferente. Cuidem da sua vida, zelem pela sua vida, tenham condutas decentes, posturas decentes na vida, sejam pessoas honestas, sejam pessoas que realmente acreditam em algo, lutem por aquilo que vocês acreditam, tragam verdades, tragam bondades, tragam honestidade ao mundo. Não sigam aquilo que aconteceu em vidas passadas, porque nós estamos falando de Idade Média, estamos falando de contextos históricos antigos em que o ser humano tinha um comportamento completamente errado no que nós temos hoje. Hoje você tem a possibilidade de mudar o mundo, hoje você tem recursos hábeis para transformar o mundo em um universo melhor daquilo que nós estamos vendo hoje. Sejam cada vez melhores, sejam pessoas melhores, sejam seres humanos dignos de serem chamados de humanos. Parem de ficar procurando pelo em ovo, parem de ficar procurando justificativas para os erros em suas vidas, achando que tudo advém de uma vida passada. Na verdade, não. Você tem possibilidades hoje, tem recursos hoje, coisa que vocês não tinham antes. Sejam cada vez melhores, tá bom? Falei demais, tá? Mas, de novo, é um vídeo que remete a um princípio de reencarnação e a gente tem que bater um pouquinho nessa tecla para que as pessoas recebam um chacoalhão e comecem a colocar os pezinhos no chão, parar de acreditar em Hollywood e comecem a depurar as informações de uma maneira correta. Tá bom? Ufa! É isso. Eu agradeço a todos, muito obrigado de coração por assistirem até agora, aguentarem o Tio Spook falando um monte de coisa para vocês. Muito obrigado mesmo.
Bom, recadinhos finais para aqueles que querem passar pela retirada de energias ruins de suas casas, qualquer coisa que esteja acontecendo de ruim nas suas casas, nas suas vidas, vida física, mental, emocional, espiritual ou o que for, por favor, encaminhe a sua solicitação de ajuda para limpezadecasas@gmail.com. É o único endereço de e-mail que nós estamos atendendo, tá? Se vocês têm dúvida do que eu estou falando, existe a playlist Limpeza de Casas para vocês verem os vídeos. Tenho 50 bilhões de fatos sobre a minha história, onde eu conto toda a minha história ao longo do avanço da espiritualidade dentro da minha vida, porque aqui não é Damares, a gente traz realmente certificados, carteirinhas, ordens esotéricas, tudo para vocês, tá? E o depoimento dos inscritos/pacientes que passaram pelos tratamentos. Quem quiser ajudar o canal, nós temos o sistema de doação por meio do Seja Membro, que você se torna membro do canalzinho, que custa R$ 8 por mês, não é nada, mas ajuda bastante a gente. E o sistema de doação pelo PayPal, também é explicado aqui embaixo, é só clicar aqui, você vai ver que vai abrir uma abinha, vai trazer todas as informações. E a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Então vejo vocês nos próximos vídeos com o Bruce Wayne, sem Bruce Wayne, quem sabe eu apareço de Hulk aqui. Mas é isso que eu digo, bons sustos a todos nós.